Muito bem. Então, vamos lá. Você viu uma série de artefatos que fazem essa conexão, tá bom? Entre a pesquisa histórica e a sua fé. E essa ferramenta, ela é um presente da arqueologia. Nós podemos... Deixa eu espirrar. Nós podemos, com a arqueologia, encontrar essa união entre a nossa fé e a história. Ou um impulso, né, entre a história e a nossa fé. Onde existem não dúvidas, porque a fé é sobrenatural, né? Então, a expectativa não é que você, com a arqueologia, você vai se tornar uma pessoa mais crente, porque a fé e a crença, ela vai depender mesmo do teu coração para com Deus. Mas com certeza você encontra na arqueologia, nessa pesquisa histórica, uma ferramenta maior para ensinar, para pregar o evangelho, para entender. Lógico, quando você entende, você cresce na fé. Quando você entende melhor, você evolui na fé. Então, tá aí. A arqueologia é essa fé, essa ponte entre fé e história. Por que eu estou falando desse cuidado? Você pensa, eu vou ficar com mais fé e tal, com arqueologia. Eu quero que você tome cuidado, porque a inspiração do texto, a crença de que a Bíblia é a única regra de fé e de prática, ela é importantíssima para qualquer teólogo, para qualquer missionário, qualquer um. Então, se você, por alguma razão, começa a se basear ou fixar na ideia de que a arqueologia ou qualquer outra ciência é essencial para o meu caminho de fé, você vai perder-se. A arqueologia não é essencial. O que é essencial é a sua crença aqui no livro Bíblia, o livro que a gente segura e diz, olha, esse livro é inspirado. Então, ela ilumina, ela mostra o cenário histórico. Lembra que nós fizemos aquele exercício de pensar no Monte da Transfiguração, um monte de neve e tal. Então ela ilumina você compreendendo a geografia, compreendendo a cultura. Você vai conseguir ler a Bíblia numa qualidade de compreensão melhor. Ela vai solidificar a sua crença. Ela deixa assim a crença mais resistente. Porque é muito difícil, então, quando você tem uma pesquisa histórica e alguém, um ateu, vem questionar, você fala assim, opa, não venha questionar a minha fé, porque ela é muito madura. Inclusive, eu tenho pontos aqui científicos para dizer para você. Então, ela ajuda isso, tá bom? Solidifica, tá? E, lógico, ela vira ferramenta para um bom debate, para uma boa conversa. A arqueologia vai ajudar você nesses pontos, tá? A arqueologia oferece evidências materiais da história, das verdades bíblicas. Então isso é uma ferramenta muito, muito boa. Reforça a nossa confiança na fidelidade de que a nossa escolha desses livros, né, por que nós temos esse cânon, por que nós temos essa escolha, por que a gente não usa o livro que os católicos usam, por que nós não buscamos em outras fontes de sabedoria espiritual, porque esses livros que nós entendemos são sagrados. Ele, inclusive no ambiente histórico, eles se mostram perfeitos e reais. O princípio da pesquisa continua frente à contradição, tá? Então,
Não importa. Se nasce uma contradição, tá bom? Se nasce uma contradição de uma pesquisa arqueológica, vamos lá. Foi-se lá e pesquisou-se Ur dos Caldeus. Foi lá em Ur dos Caldeus, a cidade de Abraão, pesquisou-se e achou lá um arquivo com os nomes de todos os moradores enquanto Ur dos Caldeus existiu. Achamos aqui o prédio de registro. Aí os arqueólogos vão lá no prédio de registro, procuram assim, não achei um cara chamado Abrão. Estou procurando aqui, não tem nenhuma Sara, nunca nasceu nenhuma Sara aqui. Tá bom? Isso é uma contradição. Isso é uma contradição. Procurou-se, olhou-se e tal, e não se encontrou Abraão nos registros. Se nasce uma contradição, nós ficamos com o registro bíblico. Nós ficamos com o registro bíblico. A gente não vai olhar para a contradição e dizer assim, a Bíblia estava errada. Os arqueólogos mostraram que é impossível, nunca houve uma travessia no Mar Vermelho. Eles estudaram o fundo do Mar Vermelho com robôs, mergulhadores, submarinos. E a gente acha que não está errado. Não. Nós nunca vamos achar que está errado. Vai ser absoluto assim, é absoluto. Tá certo? Quando a questão arqueológica trouxer uma contradição, você fica com o que está na Bíblia. Vai lá para a Bíblia, assim, é o que está aqui. Essa tem que ser a nossa postura. Tá bom? E como é que a gente. Como é que a gente explica essa contradição? Essa contradição se explica pelo tempo. A arqueologia, ela é uma pesquisa que exige tempo e paciência. Então, quando, isso já aconteceu várias vezes, tá bom? Quando há uma divergência, isso não vai invalidar o texto sagrado. Só vai mostrar que existe uma necessidade de mais pesquisa. Você pode falar com qualquer um. Assim, eu ouvi dizer que os arqueólogos e nada. Nada, os arqueólogos encontraram provas de que a Bíblia está errada, não. Aguarde. Aguarde, porque você vai ver. A Bíblia vai se provar real. A Bíblia vai se provar maior do que qualquer pesquisa arqueológica, tá bom? A história da arqueologia já mostrou isso. Bom, no passado muitas pessoas falaram sobre falta de evidência. Por exemplo, falta de evidência para determinado personagem ou fato histórico que a Bíblia falava de uma batalha e tal. Então eu vou ler aqui, né? Não sei de cor. O rei Belsazar. Tá bom? No livro de Daniel, capítulo 5, menciona o rei Belsazar, o rei da Babilônia, na noite em que a cidade caiu. Então o pessoal pesquisava a Babilônia e tal, dizia, nunca achamos um Belsazar, a Bíblia está errada. Não, nas nossas pesquisas a gente não acha o rei Belsazar, então a Bíblia tem uma citação errada. E aí os arqueólogos, os ateus, os céticos, tá tudo errado isso aí da Bíblia. Não, tá errado. Por muito tempo a arqueologia questionava isso, tá bom? A arqueologia se referiu a Nabonido como o último rei da Babilônia. E isso era visto como um erro histórico na Bíblia. Olha que erro crato, que erro crasso, que erro feio, né? Contudo, lembra? A arqueologia continua pesquisando.
A descoberta de textos cuneiformes, né, aqueles furadinhos no barro, como o cilindro de Nabonido, revelou que Nabonido estava ausente da capital, por um longo período. E quem é, enquanto Nabonido precisou fazer uma viagem, ficava ausente, quem era o rei que cuidava? Belsazar, que foi descoberto era seu filho. Belsazar, seu filho mais velho, atuava como corregente, ou seja, rei no comando nos assuntos de estudos em Babilônia. Então isso explica o relato de Daniel. Um rei chamado Nabonido, porque era filho, um rei chamado Belsazar, que era filho do Nabonido. Então por anos, questionaram. Eita, esse livro da Bíblia está errado. Esse tal de Daniel. Opa, tá errado Daniel. Tá errado Daniel. Tá errado Daniel por causa disso, daquilo, tá. Opa, encontrou-se lá. Outra pesquisa, né? Os hititas. Os hititas são mencionados extensivamente no Antigo Testamento. Esse é um povo que é citado constantemente no Antigo Testamento, os hititas. No século XIX, os arqueólogos, os críticos do texto bíblico, por conta de pesquisa, tá? Eles também questionaram a existência disso. Não havia, até então, século XIX, não havia registro da existência desse povo. Então, Canaã, região e tal. Hitita, não sei, não conheço Hitita. Não sei de Tita, não tem registro de Tita. E deve estar errado a Bíblia. Então, de repente, nas pesquisas arqueológicas, certo? Descobriu-se um imenso arquivo do que? Da capital hitita, em Hattusa, na Turquia. Já no século XX. No século XIX não se acha. No século XX se encontra um registro histórico comprovando a existência do Império Hitita. E aí é uma descoberta tão grande que se prova que os hititas eram um dos maiores e poderosos impérios da antiguidade. Então você pesquisa em 50, 60, 100 anos. Olha, como cristão, né, de repente alguém com 20 anos começa a ser questionado, né, olha, não existe isso, não existe os hititas. 60 anos de pesquisa, o cara já tem 80, 90 anos, às vezes até já morreu. Morre sem saber que existiam os hititas. Mas a sua fé não pode se abalar. Tem que ficar firme. Olha, a arqueologia ainda não provou os hititas, mas se a Bíblia diz, um dia vai encontrar. Tá? Então, quando se encontra, aí você sabe, né? O ateu, o arqueólogo que questiona, ele tem duas opções. Quando ele descobre aquela pesquisa, ele pode se curvar diante da Bíblia e dizer: a Bíblia é superior. A Bíblia estava certa, eu estava errado. Pode ser. Ou ele vai continuar a ficar de olhos fechados. Muitos ainda continuaram de olhos fechados. Olha que interessante que eu vou falar para você. Isso é muito importante. Uma crítica que havia sobre a Bíblia era sobre os reis de Israel. E um rei que você deve admirar, você deve estudar muito ele, foi questionado pelos arqueólogos por muito, muito tempo. E Davi. Por muito tempo a existência de Davi foi questionada. Tá bom? Então, Davi era chamado pelos arqueólogos, pelos cientistas de mito. A Bíblia tem um mito de um grande rei. Era mais ou menos como dizer assim que Davi era com o rei Arthur.
haverá como rei Arthur para os arqueólogos. Ah, nunca existiu esse rei. História tão importante, a linhagem do Messias. Não, não existe. É mito, mito. E aí descobriu-se algo chamado a Estela de Teldan. Por se você quiser, procura, veja a estela em fotos. A Estela de Teldan, em 1993. Uma inscrição em aramaico, tá bom? Século 9, 900 a.C., é nosso cálculo aí, né? Mesmo de Davi, 1000 a.C., 900 a.C. Nessa estela, tá? Nesse documento de registro, aparece lá, casa de Davi. Casa de Davi. Então esse documento forneceu a primeira evidência, aí eu digo extra-bíblica, porque eu preciso dizer isso na evidência, você vai ler muito isso, primeira evidência, primeira evidência, primeira evidência. Primeira evidência extra-bíblica, porque para nós, isso é um parênteses aqui na aula, para nós, os arquivos bíblicos são evidência. Para nós, o que está escrito ali é registro documental. Para mim, para você, tá bom? E é documento arqueológico a Bíblia. É documento de fé? É, mas é documento arqueológico. O arqueólogo não cristão é que vai questionar isso. Nós precisamos de documentos. Opa, mas a Bíblia é documento. Depois a gente fala sobre esse detalhe da Bíblia. Bom, então, em 1993, uma escrita aramaica do século 9 a.C. menciona a casa de Davi e forneceu a primeira evidência extrabíblica de sua dinastia, né? Da família, da existência de um rei chamado Davi, tá? Confirmando então para os arqueólogos que a Bíblia era um registro histórico confiável sobre essa história. Então confirmou a historicidade do rei Davi, da casa real, né, de Davi, e isso foi revolucionário. Era muito criticado a existência de Davi, muito. Então, mais uma vez, a Bíblia se prova superior e vão fortalecendo, entendeu? Fortalecendo essas pesquisas. O caminho que nós temos de evangelizar, de explicar, né, de confiar na Bíblia como grande regra de fé. Então, a Bíblia se mostrou correta e a arqueologia não incorreta, né? O arqueólogo que faz uma afirmação arqueológica, histórica, contra a Bíblia por causa de uma ausência, ele como eu posso dizer, ele ainda não compreendeu a arte que é a arqueologia. A arqueologia é paciência. Tem que escavar, escavar, escavar. Né? Por exemplo, nós não podemos questionar que ali em Jerusalém, na área hoje onde existe a mesquita, a grande mesquita muçulmana ali, aquela área, por baixo dela, deve haver sítios arqueológicos inteiros. Coisas lindas poderiam ser encontradas ali. Mas não se pesquisa, porque é lógico, é um lugar sagrado para o muçulmano. Então, muita coisa que poderia comprovar a história de Israel está enterrado ali debaixo. Muita coisa. Então, e talvez só nunca vai, né, existir só quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, a gente não vai ter pesquisa arqueológica, não vai se importar com isso. Mas se o domínio islâmico ali não diminui, não acaba, se eles não se convertem, então nunca vai se fazer pesquisa naquela região. Bom, o trabalho do arqueólogo bíblico, ele é cheio de dificuldades, tá bom? Então o campo da arqueologia bíblica,
enfrenta muitos desafios. Então, vou listar alguns. Vamos lá, o primeiro, natureza fragmentária dos dados. O que é isso? Isso significa que quando você está pesquisando arqueologia, você encontra um documento, você encontra um artefato, ele não está inteiro, né, meu irmão? A maioria das vezes ele está quebrado. Então você encontra um pedaço de uma inscrição, um caco de um vaso, um pedaço de uma parede que tem uma escrita, que tem uma história. E aí o arqueólogo ele vai ter que, dentro do sítio arqueológico, ele vai ter que fazer o quê? Tentar encontrar o outro pedacinho. É como se o sítio arqueológico fosse um quebra-cabeça que o vento soprou na sua casa e as peças estão espalhadas pela sua casa. E você tem que ir procurando. Pedacinho, pedacinho, pedacinho por pedacinho. Então o arqueólogo ele vai montar quebra-cabeças, tá? E às vezes vai ter uma peça que não vai estar lá. Vai faltar uma pecinha. E ele vai ter que pesquisar para conseguir desenhar a pecinha final. Tá bom? Dificuldade de arqueologia. Eu estou citando isso como uma dificuldade arqueológica do arqueólogo bíblico, mas do arqueólogo em geral, né? Em geral, mas vou citar como do arqueólogo bíblico. Destruição e reconstrução. Isso é algo da região, tá? Talvez arqueólogos aqui na América do Sul, quando vão estudar os maias, os astecas, não tem essa dificuldade. Não sei também, eu não sou cara de história, mas estou imaginando aqui. Mas lá em Israel, lá na Terra Santa, lá em Canaã, as pesquisas arqueológicas, elas precisam levar em conta o ambiente da destruição e reconstrução, porque muita guerra aconteceu lá. Você vai ler, né, na Bíblia sobre guerras, sobre invasões. Então a pessoa invade, ela destrói um muro, ela queima o templo, ela destrói as casas, tá? Então isso vai gerando o que se chama camada de ocupação. Você tinha uma casa aqui, não tinha trator, não tinha caminhão, destrói a casa, a terra, a casa ali, continua a vida por cima. Destruiu a muralha, passa por cima os cavalos, os cavaleiros e você constrói em cima. Então às vezes você descobre uma cidade. Enquanto você está reconstruindo aquela cidade, você descobre que debaixo daquela cidade tem outra cidade. Qual cidade? Como é que a gente faz? Pesquisa essa e destrói ela para poder pesquisar debaixo. Isso se chama, então, a dificuldade da destruição e reconstrução, né? Então, às vezes, para você pesquisar o mais antigo, você vai ter que destruir o que está por cima. É complicado, né? Então, a escavação é um processo, às vezes, destrutivo em si. E você tem que tomar muita cautela. Isso que eu vou falar agora é uma dificuldade específica da pesquisa em Israel e na região, as questões políticas e geográficas. Como eu citei agora há pouco, a questão de pesquisar perto, debaixo da mesquita de Omã. É impossível. Então existem muitos locais de interesse do arqueólogo bíblico, muitos locais que os arqueólogos sonham, olha aquele cantinho daquela cidade, aquela montanha, a gente gostaria de pesquisar ali, eu acho que a gente ia descobrir muita coisa. E é zona de conflito, é zona de guerra, né? Ou uma área de sensibilidade política, de domínio católico, ou de domínio muçulmano,
ali na região entre Israel e Gaza, Hamas e tudo. Então, não há hoje possibilidade de pesquisar em alguns lugares. Tá? Território com sensibilidade política, risco de sequestro. Então, isso dificulta a arqueologia bíblica. Né? Não impossibilita, mas dificulta. Tá bom? A multiplicidade das interpretações. Então, há uma tensão constante entre interpretação científica e a motivação religiosa. Então, críticos da arqueologia bíblica, eles apontam que a fé dos arqueólogos bíblicos é muito profunda e isso é questionado. Eles dizem que o arqueólogo bíblico ele tende a ser suspeito, porque ele é muito tendencioso ao ler a Bíblia e construir sua pesquisa. Tá bom? Então, eles questionam, criticam. Tá? Embora nós tenhamos grandes nomes na área, muitos pesquisadores que não são cristãos vão questionar, vão dizer, não, o arqueólogo bíblico não é confiável. Bom, vou citar alguns arqueólogos bíblicos de renome. William Albright, tá bom? Faleceu em 1971. É considerado o pai da arqueologia bíblica. Ele estabeleceu grande parte da cronologia e metodologia de pesquisa que se usa até hoje, tá bom? Ele conseguiu se destacar e em suas pesquisas melhorar a compreensão geral da história de Israel. Nelson Kluek. Nelson Kluek também morreu em 1971, conhecido por suas pesquisas no Negev e na Transjordânia. Ele destacou-se pela descoberta da antiga fornalha de cobre de Salomão. Então, revolucionário aí. Kathleen Kenyon morreu em 1978. Liderou escavações em Jericó e Jerusalém. Importantíssimo para nós esse tipo de escavação. Duas cidades marcantes, né, do Antigo Testamento. Aprimorou a precisão da estratigrafia. O que é estratigrafia? É o estudo das camadas do solo. Lembra que eu falei para você? Então, passa a guerra, fica uma camada, outra camada, outra camada. A Kathleen, ela deixou isso aí desenvolveu técnicas, tá certo? Tá bom? E aprimorou a avaliação mais precisa desse estudo das camadas do solo. E Gael Yadin morreu em 1984. Arqueólogo, ex-chefe de Estado de Israel, e era famoso pelas escavações em Masada e Hazor. Né? Aquele campo de batalha e tal, ele é famoso por isso. Foi crucial na aquisição e estudo dos manuscritos do Mar Morto. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais com detalhes do Mar Morto, os manuscritos. Aqui no Brasil, Rodrigo Silva, não é evangélico e tal, mas é da linha dos cristãos, por conta de sua fé, é uma figura assim de respeito, de renome. Tá? Se você pesquisar, vai se dizer na internet assim, ó, proeminente na divulgação da arqueologia bíblica. Se destaca por sua capacidade de comunicação, tornando temas complexos acessíveis ao público leigo em diversas mídias. Tá? Críticas sobre o Rodrigo Silva. O Rodrigo Silva é um membro da Adventista do Sétimo Dia. Tá? Então, a gente não pode ser hipócrita aqui, né? Em dois sentidos. Nem dizer assim, a gente aceita completamente a análise do Rodrigo quando ela é da arqueologia pura.
Às vezes ele puxa a sardinha ali para tentar apresentar o Adventismo. Então, não sei por que dizer que a gente aceita isso. A gente não aceita, a gente vai questionar isso, tá? E lógico, a questão de que é uma fé questionável ao se chamada cristã puramente. É isso? Vamos lá. Mas ele é um renome, principalmente no Brasil. Bom, mas e você, quando pensar nele, quando ler o livro dele, quando assistir um vídeo dele, tem que se lembrar que ele é adventista. Bom, e é quase impossível que ele separe aí a arqueologia da fé adventista. Ele, se você ver algumas pesquisas, ele tem se defendido ao longo dos anos, enfatizando que seu trabalho como arqueólogo é regido pelo método científico. Ele vai fazer essa defesa, mas eu volto a dizer, temos que tomar cuidado. Então, temos que tomar cuidado. Vamos continuar estudando. Há pouco mais de 70 anos, 2 pastores beduínos entraram por acaso numa estreita caverna na Cisjordânia e encontraram lá um tesouro inestimável. Dentro de jarros de pedra, eles descobriram não exatamente ouro, nem prata, nem pedras preciosas, mas sim 7 rolos de texto que deram início a uma verdadeira revolução no nosso conhecimento sobre a história do judaísmo antigo e sobre as origens do cristianismo. Esses rolos e vários outros encontrados nos anos seguintes na mesma região são o que nós chamamos hoje de os manuscritos do Mar Morto. Nesse vídeo, então, a gente vai falar um pouco sobre o que exatamente são esses documentos, o que eles contêm, quem os escreveu e por que eles são considerados até hoje como uma das descobertas arqueológicas mais importantes da história. Basicamente, os manuscritos do Mar Morto são um conjunto de textos que ficaram quase 2000 anos esquecidos nas cavernas de Qumran. São textos escritos à mão, naturalmente, e Qumran é uma ruína na margem ocidental do Mar Morto, daí eles serem chamados de manuscritos do Mar Morto. Como eu disse, os primeiros exemplares desses textos foram encontrados por um grupo de pastores beduínos por volta de 1947. Esses primeiros exemplares eram 7 rolos guardados em jarros de pedra dentro de uma caverna estreita que é conhecida hoje como Caverna 1. Isso porque depois que esses manuscritos vieram a público, novas buscas e escavações foram feitas no local e várias outras cavernas com material semelhante foram encontradas. Hoje já são 12 cavernas identificadas e as escavações ainda continuam. Bom, e o que dizem exatamente esses textos? Então, num primeiro momento, era até difícil saber porque a maioria dos manuscritos tinha sido muito comprometida pela ação do tempo. No total, eram mais de 15 mil fragmentos, alguns do tamanho de uma unha, que depois de um trabalho árduo dos especialistas foram reconhecidos como formando ali cerca de 900 rolos diferentes. Esses rolos, em geral, eram de pergaminho, ou seja, o suporte da escrita era de origem animal, geralmente ali de pele de cordeiro, mas também havia alguns rolos de papiro, que é de origem vegetal, feito a partir de fibras de uma planta também chamada papiro. Como esses materiais são biológicos, foi possível aplicar a eles o método de datação por carbono 14, que revelou que a maioria desses rolos datava do 1º século antes de Cristo. Outras formas de datação, como a datação paleográfica, por exemplo, que considera o formato ali da escrita, a caligrafia, e também a datação por referências históricas, que procura ali personagens que a gente sabe exatamente quando viveu, como um rei, por exemplo, para poder ter ideia de quando aquele texto foi escrito, também situaram a maior parte desses rolos dos manuscritos do Mar Morto no século I a.C. Mas alguns textos também podem ser anteriores, talvez até do final do século III a.C., ou posteriores, de meados do século I depois de Cristo. E esses textos, em termos de linguagem, estão majoritariamente em hebraico, mas há também alguns textos em aramaico, alguns textos em grego e outros até em escrita cifrada, ou seja, em códigos, muitos dos quais já foram desvendados ali depois de muito esforço pelos estudiosos. Bom, mas de novo, a pergunta permanece.
qual o conteúdo exatamente desses textos. Então, em relação ao conteúdo, a gente pode dividir os manuscritos do Mar Morto basicamente em dois grupos: os escritos bíblicos e os escritos não bíblicos. Essa é uma divisão artificial só para efeito de organização aqui mesmo, porque é importante considerar que os antigos proprietários desses textos não faziam essa separação. Inclusive, falar de uma Bíblia dos manuscritos do Mar Morto é forçar um pouco a barra, porque eles não organizavam esses textos em um volume único, como a gente faz hoje, por exemplo. Eram simplesmente vários rolos e junto deles tinham outros textos, como a gente vai ver daqui a pouco. Mas, feito essa ressalva, geralmente o que se chama de escritos bíblicos nos manuscritos do Mar Morto são os textos que nós hoje conhecemos como sendo parte da Bíblia hebraica, ou seja, o que os cristãos chamam de Antigo Testamento e os judeus chamam de Tanar. Todos os livros da Bíblia hebraica, exceto o livro de Esther, estão presentes entre os manuscritos do Mar Morto, e só esse fato já seria suficiente para considerar essa descoberta como uma das, se não a descoberta arqueológica mais importante dos últimos séculos. Antes disso, os exemplares em hebraico mais antigos que a gente tinha da Bíblia, ou seja, na sua língua original, eram de meados da Idade Média, estavam mais próximos de nós hoje, no tempo, do que de quando esses textos foram escritos originalmente. Mas agora, graças à descoberta dos manuscritos do Mar Morto, que, como eu disse, datam por volta do século I a.C., a gente pode mergulhar mais de 1000 anos mais fundo do que antes era possível na história e avaliar o quanto os textos da Bíblia foram alterados ao longo do tempo. E aqui a gente não vai entrar no detalhe dessas comparações textuais, mas vale dizer que a maioria dos textos bíblicos que a gente encontra entre os manuscritos do Mar Morto são muito parecidos com os exemplares medievais, nos quais, diga-se de passagem, são baseadas as edições modernas da Bíblia. Então, se a gente pegar, por exemplo, o livro de Isaías, dos manuscritos do Mar Morto, e comparar com o livro de Isaías atual, as diferenças realmente vão ser mínimas, principalmente variações gramaticais, formas diferentes de escrever uma mesma palavra, que não tendem a afetar a leitura da passagem. Mas há, sim, alguns casos mais raros de variações mais significativas. Por exemplo, no texto mossorético de Deuteronômio, ou seja, nessas versões hebraicas medievais do livro de Deuteronômio, há uma passagem que diz o seguinte: quando o Altíssimo repartia as nações, quando espalhava os filhos de Adão, ele fixou fronteiras para os povos, conforme o número dos filhos de Israel. Já o texto dos manuscritos do Mar Morto diz filhos de Deus no lugar de filhos de Israel. E filhos de Deus é uma expressão usada frequentemente para se referir a seres celestiais, o que alteraria bastante o sentido da passagem. Além de variações desse tipo, também tem alguns casos de redução ou ampliação de livros, se a gente comparar com as versões mais recentes. Entre os manuscritos de Qumran, por exemplo, foi encontrado um livro de Jeremias com o texto bastante reduzido, encurtado e modificado, e também foram encontrados vários salmos que estão ausentes em qualquer Bíblia que a gente conheça, medieval ou moderna. Além disso, como eu já antecipei, há vários livros nas cavernas de Qumran que não fazem parte de praticamente nenhuma Bíblia atual. Alguns exemplos são o Testamento dos 12 Patriarcas, o livro de Enoque e o livro dos Jubileus. A verdade, inclusive, é que o conjunto de textos que a gente está chamando aqui de escritos bíblicos representa a menor parte dos manuscritos do Mar Morto. A outra parte, a maior parte, que são os escritos não bíblicos, contém esses livros, chamados de livros apócrifos, como o livro de Enoque, e contém também uma série de livros chamados de escritos sectários, que são textos que descrevem a origem, a visão de mundo e as regras de vida de uma comunidade bem peculiar, uma comunidade que provavelmente era a proprietária original dessa biblioteca encontrada às margens do Mar Morto, e uma comunidade, inclusive, que muitos suspeitam ser os famosos, misteriosos essênios. Antes das descobertas em Qumran, os essênios já eram um grupo bem conhecido na história, isso graças às fontes escritas. Num livro do primeiro século depois de Cristo, por exemplo, um historiador judeu chamado Flávio Josefo divide o judaísmo do seu tempo em 3 grandes correntes: a dos fariseus, a dos saduceus e uma terceira que, abre aspas, aspirava a uma disciplina mais severa, fecha aspas, que era a corrente dos essênios. Outro autor do primeiro século, que é o Fílon de Alexandria, também menciona os essênios como modelos de pureza e de disciplina.
E até um autor romano, que é o Plínio o Velho, dedica algumas palavras a esse grupo na sua obra máxima, A História Natural. Juntando todas essas referências, é possível traçar um perfil dos essênios e comparar com o perfil da comunidade de Qumran, descrita nos escritos sectários dos manuscritos do Mar Morto. Uma coisa que é certa é que essa comunidade seguia normas rigorosas de purificação ritual, de convivência e de culto. Comparado às outras correntes judaicas, eles de fato aspiravam a uma disciplina mais severa, para aplicar a eles as palavras que o Joséfo aplica aos essênios. E alguns paralelos mais específicos nessa comparação são os seguintes. Primeiro, de acordo com Joséfo, os que ingressavam no grupo dos essênios transferiam a sua propriedade para a ordem. Essa prática também é atestada algumas vezes nas regras da comunidade de Qumran. Outra coisa é que Joséfo diz que um candidato a se tornar um essênio era observado por 1 ano antes de ser aceito na comunidade e depois disso ainda passava mais 2 anos numa espécie de estágio probatório. Os escritos sectários de Qumran também estipulam 1 ano de observação prévia à aceitação de um novo membro e depois mais 1 ano, não 2, mais 1 ano, de estágio probatório. Então tem uma diferencinha aqui, mas há um paralelo também muito significativo. Outro ponto é que Joséfo ressalta a crença radical dos essênios de que tudo já estava determinado, uma crença realmente na providência divina e no plano já estabelecido e imutável de Deus para a história. E isso também casa muito bem com a doutrina da predestinação que a gente encontra no livro das regras da comunidade de Qumran. E por último, um paralelo especialmente peculiar é que Joséfo diz que os essênios evitam cuspir no meio do grupo ou no lado direito. E os escritos sectários do Mar Morto, surpreendentemente, também tocam nesse ponto. Eles estipulam que qualquer um que cuspir no meio de uma seção geral dos membros será punido. E além dessas pistas mais doutrinais, também tem uma pista muito importante geográfica, que é um comentário que a gente encontra na História Natural de Plínio o Velho, que diz que os essênios viviam sem mulher, sexo ou dinheiro às margens do Mar Morto, ao sul de Jericó, e ao norte de Engedi e Massada, o que se encaixa perfeitamente com a localização onde foram encontrados os manuscritos. Ou seja, está claríssimo que a comunidade de Qumran eram os essênios. Então, na verdade, nem tanto. Há realmente muitas evidências a favor dessa ideia, mas há também alguns problemas que são bastante considerados pelos historiadores e arqueólogos hoje em dia. Essa referência mesmo que Plínio faz aos essênios vivendo sem mulher não bate com o que a gente encontra nos escritos sectários. As mulheres estavam sim presentes na comunidade de Qumran. Joséfo também diz que os essênios eram geralmente celibatários, mas esse não era o caso da comunidade de Qumran. Ainda que o próprio Joséfo faça, em certo momento ali dos seus textos, uma ressalva de que alguns essênios não eram celibatários. Outra discrepância também que a gente encontra nessa tentativa de identificação é que tanto Fílon de Alexandria quanto o Joséfo dizem que os essênios rejeitavam a escravidão, mas nos escritos sectários a gente encontra regras sobre como tratar os escravos e outras regulações também em torno dessa prática. E além disso também há várias outras características marcantes da comunidade dos manuscritos do Mar Morto que não são citadas em nenhum escrito sobre os essênios. Por exemplo, a comunidade de Qumran adotava o calendário solar em vez do calendário lunisolar, que era mais tradicional no judaísmo. E isso pode parecer assim, uma coisa meio trivial, mas esse ponto era extremamente controverso no judaísmo antigo por causa das implicações disso para a observação das festas e das datas religiosas. Isso tinha, consequentemente, implicações até para como que o Templo de Jerusalém deveria funcionar, quando que ele deveria fazer os seus procedimentos. Outra característica muito importante da comunidade de Qumran era a ênfase muito grande deles na figura do seu líder máximo, que é o chamado Mestre da Retidão. E essa figura não é mencionada e nem aludida em nenhum momento ali nas fontes sobre os essênios. E claro, os documentos de Qumran nunca usam o termo essênio nem nada parecido, o que ajudaria muito a resolver a questão. A palavra que eles usam para se referirem a si mesmos é Yahad, que significa unidade em hebraico. De qualquer forma, as evidências positivas nesse sentido de associar os essênios à comunidade de Qumran continuam sendo bem fortes e muitos estudiosos hoje ainda defendem que há sim alguma relação entre essênios e a comunidade que produziu ali ou que manteve os manuscritos do Mar Morto. Talvez eles não fossem exatamente o mesmo grupo, mas compartilhassem ali alguma raiz próxima comum, ou então talvez a comunidade de Qumran fosse um grupo particular dentro desse grupo mais geral dos essênios, mas há também outras hipóteses bem diferentes na mesa. Inclusive alguns historiadores consideram que os manuscritos do Mar Morto nem sequer representam a biblioteca de um único grupo. O que alguns especialistas muito renomados, inclusive nesse assunto, defendem é que os manuscritos
manuscritos do Mar Morto são um amontoado de livros escondidos por judeus de diversas correntes ao longo de um período um pouco mais longo, né, que é o período das guerras judaico-romanas. Isso, claro, né, para que esses textos preciosos não fossem destruídos nesse processo de guerra. E há realmente muitas pistas que vão nesse sentido mesmo, né? Por exemplo, o fato de que os manuscritos do Mar Morto foram escritos por muitas pessoas diferentes, né? A gente percebe isso pelo estudo da caligrafia de cada rolo. Se esses textos tivessem sido produzidos por uma comunidade pequena ali na região, provavelmente a gente contaria com 1, 2, 3, no máximo estourando 10 escribas atuantes. Mas o que a análise paleográfica identifica é que esses textos foram produzidos por centenas de pessoas diferentes, né? O que não bate muito com as outras evidências arqueológicas ali do campo de Qumran. Esses textos teriam que vir realmente de várias origens diferentes. E outro detalhe muito interessante é que a gente encontra entre os manuscritos do Mar Morto alguns mapas do tesouro, por assim dizer, né, que são listas de objetos escondidos para escapar da pilhagem romana. Então eles identificam quais objetos foram escondidos, onde esses objetos foram escondidos, para que depois que o processo conturbado ali da guerra acabasse, eles pudessem desenterrar, né, e recuperar esses objetos salvos da pilhagem romana. Mas como os romanos ganharam, né, de forma avassaladora essa guerra, não só esses objetos devem estar enterrados aí até hoje, como também ninguém conseguiu voltar para buscar os manuscritos do Mar Morto e eles tiveram que ficar aguardando aí mais de 2000 anos para que pastores beduínos árabes ali na região pudessem trazer esses textos de volta à luz. Mas enfim, né, ainda há muita incerteza nessa história, né, mas o certo é que independente da precisão dos detalhes, as descobertas em Qumran já trouxeram muitas informações extremamente valiosas para iluminar melhor o contexto ali do judaísmo antigo e das origens do cristianismo. Várias práticas cristãs, como o batismo e as refeições comunais, né, a ceia comunitária, também eram praticadas pela comunidade de Qumran, por exemplo. Eles também tinham uma forte ênfase nessa questão da separação em relação ao mundo, que vai aparecer muito no cristianismo. Tinham também uma esperança messiânica muito forte e escreveram muito sobre a expectativa de uma batalha final iminente entre as forças do bem e as forças do mal, né, que lembra muito o apocalipticismo cristão, o livro do Apocalipse particularmente. E depois a gente pode até fazer um vídeo específico detalhando essa teologia dos manuscritos do Mar Morto e fazendo essas comparações com o cristianismo, né? Mas para esse vídeo introdutório sobre o que são basicamente os manuscritos do Mar Morto, acho que já está de bom tamanho. Para resumir então, né, os manuscritos do Mar Morto são uma coleção de textos judaicos, principalmente do século I a.C., mas também um pouco anteriores e posteriores, que contém os manuscritos dos textos bíblicos mais antigos encontrados até hoje e também contém uma série de outros livros religiosos que são de extrema importância para compreender as crenças judaicas desse período